Encontre as dimensões de um canteiro retangular que exigirão a menor quantidade de material para a construção de uma cerca. Sabe-se que esse canteiro será cercado com uma cerca ao seu redor e dividido ao meio com uma cerca paralela a um dos lados. A área total do canteiro deve ser de 24 metros quadrados. Então, temos algumas informações importantes. O formato, ele é um canteiro retangular. Então, é muito importante que a gente leia, nem parece matemática, né? É o único número que tem no exercício aqui é esse 24 metros quadrados. Então, a gente tem que olhar para isso aqui e saber que vai ter que tirar uma função dessa resolução. Então, dessa resolução tem que sair uma função, que a gente vai achar o melhor dessa função. O que é o melhor? Assim, ó? Nesse caso, está pedindo para achar exigirão a menor quantidade de material. Então, o menor quantidade de material aqui... Opa, tá muito grossa essa linha aqui, né? Então, vamos ver se... Ó, menor quantidade de material. É isso que a gente está querendo, ó. Então, a gente quer alguma coisa mínima, a menor. Mas alguma coisa... Uma função. Tudo que a gente estuda em cálculo, diferencial integral, é função. Então, a gente vai precisar achar uma função a partir desse enunciado. Que função que vai ser essa? Posso chamar de f? Posso. Mas, na verdade, eu já poderia usar uma letra mais específica. Por exemplo, está falando de área. Então, a área total do canteiro é 24. Menor quantidade de material. Então, eu posso dar nomes às variáveis aqui que tem a ver com o enunciado. Então, vamos ler com mais atenção e pensando nessa questão dos nomes. Ó, então, vamos lá. Encontre as dimensões. Então, o que está sendo pedido nesse exercício são as dimensões. O que está sendo pedido são as dimensões. Então, lê com atenção. Encontre as dimensões que exigirão a menor quantidade de material para a construção de uma cerca. Sabe-se que esse canteiro será cercado, então é retangular, e vai ser cercado ao redor por cercas e dividido ao meio por uma cerca paralela a um dos lados. Então, que raciocínio é esse? Olha, deixa eu imaginar que você está fazendo um canteiro retangular. É isso que foi dito no enunciado. Esse é o canteiro retangular, ponto. Não é quadrado, então eu não posso falar que vai ser quadrado não, viu, gente? Ó, o canteiro é retangular. Agora, se a gente vier e falar assim, esse canteiro será cercado ao redor e dividido ao meio. Esse ao meio é importante. Então, esse ao meio está falando de uma simetria aqui, né? Ao meio, por uma cerca paralela a um dos lados. Então, a gente poderia imaginar que a gente está com uma cerca ou assim, paralela a um dos lados. Por quê? Na verdade, como tem 4 lados o nosso canteiro tem 4 lados. Então, quando eu falo de paralela a um dos lados, é paralela a 2 dos lados, porque como é retangular, 2 dos lados já são paralelos, não é verdade? Então, imaginando que a gente está pegando algo assim, ó, está dividindo ao meio, dividindo o nosso canteiro ao meio. Então, o que a gente poderia pensar aqui? Que a gente tem 2 variáveis. Quais são essas variáveis? A gente tem que introduzir as variáveis. Então, qual é o roteiro para a gente resolver um problema de otimização como esse? Então, a gente está com um problema de otimização. Esse é um problema de otimização. Otimização é uma das aplicações muito importantes de derivada. Resolver um problema de otimização envolve ler o problema, entender o que está sendo dito, conseguir, de preferência, fazer um desenho, introduzir as variáveis. Então, nesse caso aqui, a gente tem 2 variáveis, ó. Essa variável aqui é um dos lados, que eu posso chamar de x. E essa outra variável aqui é um dos lados, que eu posso chamar de y. Então, o que é x e o que é y? São comprimentos que a gente está tendo aqui, ó. Esse aqui é o comprimento da cerca que é vertical aqui, e esse vai ser o comprimento da cerca horizontal que a gente tem aqui, ó. Então, o x é esse comprimento aqui. Então, a gente já tem 2 variáveis. Com o enunciado que está escrito aqui, ó, esse 24 metros quadrados aqui, esse 24 metros, ele é o x vezes y. Então, eu já consegui uma relação entre as duas variáveis que estão no problema. Então, eu nem preciso falar assim, a função área não é uma função área. A área aqui é fixa.
Então, x vezes y é igual a 24. Ó, conseguimos achar uma relação. 24 metros quadrados. Então, a gente já sabe que x e y são comprimentos em metros, ok? Então, aqui são comprimentos em metros. Agora, o que está sendo pedido é encontre as dimensões de um canteiro retangular, uma ideia igual a essa, que exigirão a menor quantidade de material. Vocês poderiam falar assim, mas se eu tivesse colocado deitado, mudava tudo. Mudava tudo porque teria 3x e 2y na nossa conta, né? Aqui, do jeito que está desenhado, eu tenho 3 comprimentos y e 2 comprimentos x. Só que eu não sei os valores de x e y. Então, se eu achar, por exemplo, que x vale 4 e y, se o produto dá 24, então se eu falar que x vale 4 e y vale 6, é uma das opções. Só que como a gente não sabe quem é x e y ainda, provavelmente o que vai valer menos é o que tem 3 vezes, tá vendo? Então, não precisa preocupar com o formato do desenho. O que é mais importante é que a gente saiba que vai ter um deles que vai estar um pouco maior do que o outro, provavelmente, pela lógica. A conta é que vai dizer isso. A minha intuição me faz refletir aqui e concluir que, olha, provavelmente o x vai ter um pouquinho mais de valor que o y, porque o y eu tenho que fazer 3 pedaços na hora que eu vou fazer o canteiro. E eu estou precisando a menor quantidade de material para construir a cerca. Se eu quero a menor quantidade de material, provavelmente o y vai ter que ser menor, porque o y tem 3 pedaços. Então, o que é o comprimento da cerca aqui? Eu posso chamar esse comprimento da cerca de L. Então, o meu L, comprimento da cerca, ele vai ser quanto? Vai ser x mais x. Então, tem 2x. Porque esse x mede quantos metros quadrados? Igual eu falei, tipo 6 metros quadrados, ou poderia ser 12 metros quadrados e o y2, né? O x vezes y aqui tem que dar 24. Então, um pode valer 12 e outro 2. Os dois, um pode ser 3, outro 8. Mas pode ser, um vale 11 e o outro vale 24 sobre 11. Não precisa ser número inteiro, não. A hora que eu multiplico esses dois aqui, dá 24, olha lá. Então, a gente tem uma infinidade de opções de x vezes y que o produto dá 24. A gente está querendo achar a melhor opção, que a área vale 24 e a gente tem um formato desse com uma divisão. O exercício seria diferente se eu falasse que tem 2 divisões. Divide em 3 pedaços, 3 canteiros iguais e faz 2 divisões internas. Então, o enunciado pode ser mudado, percebe? Então, a gente está construindo esse problema. Então, ó, o comprimento vai ser 2x mais y, a gente chamou aquele lá, mais 3y. Então, aqui eu tenho uma função? Ainda não, porque eu tenho 2 variáveis e o que relaciona as variáveis está aqui. A gente ainda não tem uma função de uma única variável, que é o cálculo 1 exige, né? Uma variável que é o nosso estudo. Então, a gente vai ter que relacionar as variáveis, vai dizer onde que vale esse x e esse y, e onde que eles estão variando, qual que é o domínio, por exemplo, x e y são comprimentos. Então, se eu fosse pensar aqui, nem x nem y pode ser negativo. Pela ideia aqui, ó, onde que eu estou pegando x e y? São números. Pode ser zero? Também não pode ser zero, porque se desse zero, não daria o produto 24. Se o x valer zero, nunca dá 24 produto. Então, tanto o x quanto o y tem que ser maior do que zero. Então, agora, de posse disso aqui, só falta escrever o que a gente quer, né? Identificar. Eu quero as dimensões, então eu quero o valor. Encontre x e y, essa é a pergunta, ó. De forma que L é menor. L é a quantidade de material, é o comprimento, na verdade, dos lados ali, né? Que é ele que vai exigir a quantidade de material. Então, a gente quer L é mínimo. Então, esse é o nosso problema. Então, de posse desse problema, com esse formato aqui, a gente pode ignorar o texto. Agora, a gente vai ver assim, ó, isso aqui me permite achar a função. Então, é muito importante que a gente extraia do texto uma linguagem mais visual aqui, de um desenho, se possível, colocar o nome das variáveis. Então, a gente tem 2, nesse caso, x e y. A terceira variável aqui é o comprimento, né? E o comprimento aí dessa cerca, o comprimento total da cerca, e a gente quer que gaste a menor quantidade de material. Para isso, tem que ter um menor comprimento de cerca. Então, isso aí é a lógica que está dizendo para a gente. Então, vamos achar a função. Então, o objetivo agora é qual é a minha função que eu vou achar o mínimo. L, eu quero L mínimo, esse é o problema. Então, qual a minha função L? Nesse caso, como a gente sabe que x
e y estão relacionados por isso aqui, ó, x e y, o produto dá 24, dá para a gente vir aqui e isolar x e y. X ou y, né, um dos dois. E falar... Então, aqui a gente vai ter que decidir se eu quero uma L que depende de x ou uma L que depende de y. Então, eu estou procurando a minha função, a gente tem duas opções. Qualquer uma das duas é boa. Então, a gente está mais acostumado a falar que a variável é x, mas tanto faz, a gente está dando nome para a variável. Poderia ter chamado, inclusive, de base aqui e altura ali, b e h. Tanto faz, tá, gente? Dê nome às variáveis. E aí o desenho comunica isso. O que a gente chamou de quê? Então, se a gente está dizendo que a gente quer uma L de x, queremos uma função comprimento que depende de x. Então, aqui vai ficar 2x mais 3. Quanto que vale y? Eu venho aqui e isolo quanto que vale y. Y vale 24 sobre x. Então, aqui vai ficar 24 dividido por x. Então, a minha função aqui, ó, comprimento, vai ficar 2x mais 24 vezes 3 aqui vai ficar 72, né? 12, 72, x elevado a menos 1. Então, isso aqui é a minha função. Qual que é o domínio dessa função? O domínio dessa função, a gente já tinha percebido que os dois têm que ser maiores do que zero, porque são comprimentos e não podem ser zero, senão o produto não varia 24. Então, o meu domínio dessa função é aberto em zero até mais infinito. Por que até mais infinito? Claro que não vai ser aqui, gente, um custo aqui, que vai lá, né, ó, menor quantidade de material. Menor quantidade de material não vai ser fazendo o x ir para infinito, com certeza. Mas, como o que relaciona é um produto, eu posso pegar um muito pequeno e um muito grande. E isso aqui é o domínio, é onde eu posso fazer esse produto aqui da 24. Quando que o produto dá 24? Se um vale 0,1 e o outro vale 240, se eu multiplicar vai dar 24. Se um vale 0,01 e o outro vale 2.400, se eu multiplicar, dá 24, não é assim? Então, tem uma infinidade de possibilidades, pegando um muito pequeno e um muito grande. Claro que isso não vai me dar a menor quantidade de material. Só que aqui a gente percebe que o nosso intervalo é aberto. Se o intervalo é aberto, o jeito de resolver tem que fazer o teste da primeira derivada para concluir que o que a gente vai achar é um ponto de mínimo. Se o intervalo fosse fechado, suponha que a gente... eu estou procurando e o meu domínio ficou de 1 até 5. Então, a gente já sabe que o máximo e mínimo ou está no 1, ou está no 5, ou está no ponto crítico dentro do intervalo. Isso faz parte da teoria dessa matéria. Como o intervalo não é fechado, a gente não pode substituir extremos e falar, vamos estudar os extremos. Então, é obrigado fazer o teste da primeira derivada. Então, aqui a gente está relembrando a teoria. O que a gente vai precisar, então, agora é derivar, estudar o sinal, derivar para achar ponto crítico, que é o candidato aí a achar esse mínimo, e depois verificar que ele é mínimo mesmo. Então, para fazer essa conta, a gente vai derivar usando as regras. Como aqui é uma soma, como é que eu derivo? A derivada da soma é a soma das derivadas. A gente deriva cada um dos termos. Então, aqui ela é a função, aqui eu estou derivando a derivada da soma. Então, a derivada de 2x é 2 vezes 1. Repete a constante 2, a derivada de x é 1. Então, 2 vezes 1. Mais 72 é constante, repete 72. Quem que é a derivada de x elevado a n? É menos... Por que menos? Porque tombo menos 1, menos elevado a menos 2. Nunca posso colocar 72 multiplicando menos sem dizer que tem um parênteses aqui, ó, senão isso não virou. Não posso colocar duas operações juntas, né? Produto e... Então, o que a gente tem que fazer agora? Achar ponto crítico. Então, a gente tem a função, tem um domínio. Essa função aqui, ó, essa função derivada, a gente pode reescrever como sendo 2 menos 72 sobre x ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar, tirando o mínimo, x ao quadrado. Aqui em cima vai ficar 2x ao quadrado menos 72. Tiramos o mínimo. Então, quem são os pontos críticos dessa função? Então, a gente achou a derivada, a gente está procurando agora os pontos críticos. Os pontos críticos vão ser onde a derivada é zero ou onde não existe a derivada. Nesse caso, a derivada não existe no zero. Olha só, por que não existe no zero? Porque é uma divisão, a derivada não existe em x igual a zero. Só que x igual a zero não pertence ao domínio.
Ó, a função tinha zero no denominador lá, não podia ser zero, então, a gente colocou aberto. Então, como esse aqui não pertence ao domínio, o zero não é um ponto crítico. Então, o único ponto crítico que a gente vai procurar aqui é onde a derivada é zero. Onde a derivada é zero, onde 2x² menos 72 é igual a zero. Ah, então onde x² é igual a 36, porque a gente pode dividir por 2, ou seja, onde x é igual a 6 ou menos 6. Uai, mas 6 ou menos 6? Seriam as duas possibilidades. Nesse caso, a gente sabe que o domínio, o x é um comprimento, então, ó, seriam esses dois candidatos aqui, dois pontos críticos. Esse aqui não pertence ao domínio. O domínio dessa função era maiores do que zero. Professora, por que você tirou o dividido por x²? Porque eu tirei, porque eu estou igualando a zero. Então, obrigada pela pergunta. Nesse passo aqui, ó, eu estou com duas perguntas. Onde a derivada é zero ou onde ela não existe? Onde ela não existe é o denominador igual a zero. Onde a derivada é zero? Onde a derivada é zero, onde o numerador é zero, ó. Ah, entendi. Só o Entendi. numerador é zero. Então, essa é a resposta que a gente está fazendo. Então, x² igual a 26. Então, x² igual a 26. X é 6 ou menos 6. O menos 6 está fora por não fazer parte do domínio. Então, agora a gente achou um ponto crítico. Muita gente para o exercício desse passo. Não preocupa muito com o domínio, vai fazendo só a conta de achar a função, achar a derivada. Como é a aplicação de derivada? Beleza, eu tenho que achar a função e achar a derivada. E aí resolvi. Quase, porque realmente a maioria dos casos que a gente vai resolver, o ponto crítico é a resposta que a gente está procurando. Então, esse aqui é o único ponto crítico dessa função. A gente estava procurando os pontos críticos, né? Ó. Então, esse é o único. Ah, então ele vai ser de mínimo? Se o problema proposto tem solução, provavelmente vai. Mas como é que eu tenho certeza disso? Eu tenho que fazer o teste da primeira derivada. Poderia até ser o teste da segunda derivada, que aí a gente faz a concavidade. Mas o teste da primeira derivada mostra uma ideia gráfica que eu acho muito boa para a gente concluir que esse mínimo aqui vai ser um mínimo absoluto. Então, o teste da primeira derivada, ele vai estudar o sinal da primeira derivada. Para a gente concluir isso, como é que eu estudo o sinal? Eu coloco todas as funções envolvidas aqui, aí cada um resolve do jeito que quiser, tá, gente? Porque isso aqui é uma inequação que a gente está resolvendo, na verdade. Então, vou voltar aqui em cima, ó. O que a gente está resolvendo com o teste da primeira derivada? Eu quero saber essa pergunta agora, ó. Onde que a derivada é zero? No 6, dentro do domínio, no 6. Onde a derivada é positiva? É uma inequação que a gente está resolvendo. Onde a derivada é negativa? Isso é estudar o sinal. O sinal da derivada é saber onde ela é positiva, onde ela é negativa. É isso que a gente quer. Então, observe que na nossa derivada ficou um x² aqui, ó. Vamos voltar aqui em cima, ó. Olhem comigo aqui em cima, gente, ó. L' é igual a 2 menos 72x². Com esse formato de subtração, não dá para a gente estudar sinal de derivada. Derivada, a gente... Isso não é matéria de cálculo 1, isso é matéria de resolva a inequação, é matéria de ensino médio. Mas aqui eu só estou alertando que muita gente quer estudar o sinal da subtração aqui, ó. Estuda o sinal do 2 e do desse. Não dá para estudar o sinal. A gente tem que estudar sinal fazendo produto, duas coisas multiplicadas, um P e o Q multiplicado. Se os dois são positivos, é positivo. Ou então, divisão. A gente estuda sinal de produto ou de quociente. Nunca de soma e subtração. Porque quando eu estou com soma e subtração, um pode ser maior do que o outro, né? Imagina 2 e 3. Se eu estou somando os dois, beleza, os dois são positivos. Multiplicando, agora pensa que um dos dois é negativo. Faz diferença se for o menos 2? Sim, se eu somar esses aqui. Agora, se fosse menos 3 e esse aqui positivo, já fica um positivo, outro negativo. Acho que eu não fui clara. Somar 2 com menos 3 dá menos 1, é negativo. Somar menos 2 com 3 dá 1, que é positivo. Agora, multiplica, independente de qual dos dois. Então, a gente só estuda sinal quando tem produto e quociente. Nunca, nunca dá para estudar sinal de soma e subtração de termos. Então, isso significa o fatorar que a gente fala de tira o mínimo, coloca em evidência. Aí aqui eu poderia colocar o 2 em evidência. Então, no fundo, estudar o sinal daquela derivada ali é estudar o sinal só dessa função aqui, ó. Só. Por quê? Porque o x² já é positivo, nem precisaria colocá-lo aqui, ó. Estudar o sinal daquele quociente ali era estudar só o sinal do numerador. Agora, se a gente for pensar
que a gente está fazendo o sinal da derivada e quer colocar tudo, coloca, não tem problema. Só que aí eu nem preciso falar assim, ó, vou colocar o zero aqui, que é onde isso aqui é zero. Ah, mas como está o quadrado, é positivo dos dois lados. Nem precisaria ter colocado por isso. Agora, essa função aqui, ó, ela mudaria de sinal no menos 6 e no 6. Essa aqui mudaria de sinal no menos 6 e no 6. Então, o que acontece com isso? A gente teria que estudar o sinal da parábola, né? Ó, estuda o sinal da parábola. É uma parábola voltada para cima? Isso aqui é uma parábola voltada para cima. Então, entre as raízes é negativo, entre o menos 6 e o 6 é negativo, e fora das raízes é positivo. Mas, vamos lembrar então, ó, vamos colocar o positivo para todo mundo aqui, ó, positivo para todo mundo. O que acontece nesse nosso caso aqui? A gente sabe que essa aqui não mudou no zero, né? Ó, não mudou no zero. Nem precisaria ter colocado, mas a gente vai colocar. Essa aqui mudaria no menos 6 e no 6. Mas o que é muito importante que a gente observe? Que a gente está estudando num domínio. E qual era o domínio? Maiores do que zero. Então, ó, nem precisa estudar esse lado de cá. Esse aqui está riscado. Riscado mesmo. A gente não precisa fazer nenhuma análise desse lado. Porque o nosso estudo começa no zero em diante. Então, a nossa função L', que a gente está estudando, a função L' de x aqui, ela vai ter qual sinal? A sinal da derivada. Um número negativo multiplicado por um positivo fica negativo. Dois positivos multiplicados ficam positivos. Então, o comportamento da minha função L, então vamos pensar na função L. A função comprimento, ela vai só diminuir, vai atingir o mínimo em 6 e vai só aumentar. Então, essa é a análise que a gente está fazendo. Ó. A minha função só diminui, por isso que ele é mínimo absoluto. Ó. O teste da primeira derivada, ele classifica se é mínimo ou máximo local. A minha função, se eu estivesse olhando aquela função de divisão ali, ela faria esse comportamento, subiria, desceria, aí ela teria um máximo local aqui e um mínimo local aqui. O que a gente está dizendo? Que não quer esse lado de cá, a gente está apagando a função antes. Ó. Apague a função antes do zero, tá? Ou então, na verdade, eu acho que o comportamento dela seria isso e isso, né? Apague a função antes do zero. Não estou interessada no gráfico dela. A gente está interessado só no comportamento de diminui, 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 atinge um menor de todos, aumenta, aumenta, aumenta. Então, com esse teste, então é fundamental fazer o teste feito, a gente pode concluir o exercício. O L de 6 é mínimo absoluto. É isso que o teste falou. É mínimo absoluto. Agora vamos voltar no exercício. Voltar no exercício é responder o problema. O enunciado do exercício era... Olha o enunciado do exercício. Encontre as dimensões de um canteiro retangular que exigirão a menor quantidade. Então, eu estou querendo as dimensões. Não estou querendo o L de 6 mínimo absoluto. Eu quero as dimensões. Então, responder o problema final. Tudo isso vai ser avaliado separadamente, viu, gente? Ó, sei montar o problema. O que é a resposta do problema? As dimensões que exigirão menor quantidade de material, são... Aí, vem assim, olha, eu posso escrever, os que tem que fazer 3 lados de tal valor, e o que tem... Mas como a gente fez o desenho, basta colocar os valores, ó. O que a gente fez a conta foi achar o x vale 6. E o y, como o produto dava 24, o y tem que valer 4. Como foi dado unidade, eu tenho que responder com unidade. Vão ser 6 metros e 4 metros. Tá coerente com aquele raciocínio que a gente teve lá no início? Lá no início do problema, a gente falou, o x tem 2 pedaços e o y tem 3. Então, faz sentido o y ser menor um pouco. O y vale 4 e o x vale 6. Então, o nosso desenho aqui estava um pouco com a intuição. Lembra que no início eu falei que poderia ser horizontal ao invés de vertical? E a gente concluiu realmente que aqui... mas professora, como que você fez o desenho horizontal e vertical? Vira o seu retângulo, viu, gente? O seu retângulo pode virar. O que está interessando aqui é tamanho. O tamanho menor tem 3 pedaços. O tamanho maior tem 2 pedaços. Não interessa se a gente fez deitado ou se a gente fez em pé. Isso que eu estou dizendo, ó. Isso aqui, a gente poderia girar, né? Ó, ele está aqui, a gente pode falar assim, o que a gente pode fazer com ele?
girar. Então, quem preferiu fazer o desenho assim, vai ter concluído que foi assim, ó, um vale 4, outro vale 6. Tanto faz o nome da letra, assim, o que interessa é que são 2 pedaços paralelos que medem 6 e 3 pedaços paralelos que vão medir 4. Essa é a resposta do exercício.